É muito provável que você já tenha ouvido falar sobre o tema propósito aqui na internet como um todo, e muito provavelmente, inclusive, eu acredito que você talvez tenha revirado os olhos, meio tipo, porra, mais um papo de coach por aqui. Eu não quero ser polêmico, mas talvez eu seja. Eu acredito que, por exemplo, aquela ferramenta Ikigai, que você tem as quatro esferas da vida, e quando você encontra a intersecção entre elas, você encontra o seu propósito. Eu acredito que aquilo lá é mais prejudicial do que benéfico para as pessoas. E eu pretendo em algum momento explicar isso, talvez não nesse vídeo, o tema não é propósito, mas já já você vai entender do porquê que eu comecei falando sobre esse tema. Beleza? Acho que o grande ponto aqui, o que eu tenho para falar hoje é que eu quero construir uma empresa de educação que vai mudar para melhor a carreira de pelo menos 1 milhão de pessoas no Brasil como um todo. Eu estou falando isso aqui para você olhando no fundo dos olhos da câmera com a plena consciência do risco e de que a chance é baixíssima de que isso realmente aconteça. Mas tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos últimos anos, foi que a partir do momento que eu jogo as coisas, eu jogo boas ideias para o mundo, eu costumo receber muito mais do que perder. Então, eu venho escrevendo uma newsletter semanal desde 17 de junho de 2021, semanalmente. E isso só me trouxe coisas muito boas. Então, é exatamente por isso que eu estou gravando esses vídeos aqui. Me convenceram, na verdade, a compartilhar essa jornada por aqui, enfim, mesmo com a chance sendo baixa. Talvez por isso eu tenha até procrastinado começar isso, porque a empresa, querendo ou não, já está em andamento. E o que eu quero compartilhar aqui é como que foram os primeiros passos, que já já a gente chega no tempo presente para compartilhar tudo que ainda vai ser feito. Bom, acho que um ponto importante para falar é que a chance de tudo isso acontecer é baixa, mas ela não é zero. E é exatamente por isso que eu estou gravando aqui. Enfim, acho que vale a pena compartilhar muito dos meus aprendizados, de o que eu venho não só aprendendo, mas errando também, o que está dando certo e tudo que não está dando certo. Dentro desse canal, se você entrar nos outros vídeos, você vai ver que tem muitos insights também, coisas que eu, de novo, costumo compartilhar, porque o simples fato de falar sobre, escrever sobre, me dá mais clareza sobre essas ideias. Beleza? Se você não acompanhava esse canal aqui antes, me permita me apresentar em pouquíssimos segundos aqui, 30 segundos talvez. Mas eu vou deixar o meu LinkedIn, perfis pessoais aqui na descrição do vídeo. O meu nome é Rodrigo, você pode me chamar de Digo. É exatamente por isso que o canal tem o nome de Eu Te Digo. É uma brincadeira com esse apelido que todo mundo desde sempre me chama. E eu sou um cara muito curioso, sou um cara também muito ambicioso, tenho 33 anos. Eu me formei em marketing, sou pós-graduado em neurociência aplicada à educação. Acho que isso mostra talvez o quanto eu sou curioso. Já liderei equipes em multinacionais, eu me tornei sócio e ajudei a construir uma das faculdades mais inovadoras da América Latina e provavelmente do mundo, que se chama Link. E eu pedi demissão da Link, que é essa faculdade incrível, para construir a empresa que eu quero construir hoje. Acho que deu aí talvez uns 30 segundos falando sobre mim, eu não me sinto muito à vontade, mas é importante porque acho que eu vou relacionar com muita coisa daqui para frente. Tô com o meu iPad aqui na frente, aqui, talvez você já tenha visto outros vídeos em que eu faço isso, mas é como eu me guio bastante, pretendo fazer isso daqui com o mínimo de edição possível para mostrar realmente a vida real, beleza? Esse daqui é só o primeiro vídeo, só o primeiro episódio. Pretendo gravar um episódio por semana da construção dessa empresa aqui e, obviamente, colocar mais alguns vídeos aí para o mundo com boas ideias ou com coisas que estão grudadas na minha cabeça para que eu possa ser questionado e aprender mais. Acho que esse é o resumo. Por que que eu comecei falando sobre propósito? Eu acho que esse é um ponto importante. Provavelmente você deve se lembrar aí que eu comecei esse vídeo falando de propósito como um todo, até talvez começando ou dando a entender que eu questiono e critico muito o tema. E eu não acredito que propósito é algo que se encontra, uma linha que você cruza. Eu acredito que propósito é algo que você cria. E mais importante do que isso, eu acredito que propósito não necessariamente precisa estar relacionado ao seu trabalho. E esse é um ponto muito importante. Eu devo gravar um vídeo em breve falando de propósito, não vai ser na série de construção da empresa, mas eu aprofundo isso daqui. Acompanha o canal, clica para se inscrever aí, que com certeza você vai receber. Eu comecei falando sobre propósito porque eu acredito que hoje, nos 33 anos que eu tenho de vida, hoje, esse momento em que eu vivo atualmente é o momento que eu posso dizer que eu estou mais próximo de algo que pareça ser propósito na minha carreira como um todo. Lembrando que eu acredito demais que propósito não precisa estar relacionado à carreira, mas, sendo muito transparente, eu acredito que é um super privilégio que eu estou vivendo aqui, porque, querendo ou não, eu descobri algo onde eu consigo trabalhar e trabalhar muito, que nem um maluco, trabalho muitas horas por dia, e eu amo isso que eu faço, então talvez isso signifique algo próximo de propósito. Mas o grande ponto é, eu quero construir uma empresa de educação, e eu falei aqui que o que eu quero construir é uma empresa que mude para melhor a carreira de pelo menos 1 milhão de pessoas no Brasil.
de onde eu tirei isso, por que que isso surgiu. Acho que é importante, desde o dia zero, no qual eu vou falar sobre essa empresa, falar do porquê que isso daqui existe, por que que eu decidi colocar isso daqui para o mundo. Essa daqui, na verdade, é a terceira empresa de educação da minha carreira como um todo. A primeira empresa de educação começou em 2018, e em 2018 eu comecei a construir uma escola para ensinar para jovens recém-formados soft skills, ou seja, a gente falava de gestão emocional, de produtividade, comunicação, liderança e por aí vai. E eu comecei a construir essa empresa como um todo porque quando eu entrei no mercado de trabalho, foi em 2012 para 13 ali, a gente está falando de 2018, então são seis anos depois eu comecei a construir essa empresa, mas em 2012, 2013 eu apanhei pra caramba, dali pra frente, com uma série de coisas que eu acredito que eu deveria ter aprendido e não aprendi. Eu aposto que você pensa igual a mim nesse ponto aqui, porque a gente deveria ter aprendido uma porrada de coisa na escola e na faculdade, e a gente ainda não aprende, o que é uma loucura. Loucura. Essa escola foi a minha primeira empresa de educação, a segunda empresa de educação não foi originalmente minha, eu entrei nessa empresa, me tornei sócio, né? Mas o fundador da Link é um cara chamado Álvaro, um cara incrível, um grande amigo antes de tudo, um cara que eu admiro demais. Eu compartilhei no primeiro vídeo desse canal um pouquinho mais sobre a história da Link, o que que eu fiz lá dentro, mas mais do que isso que eu aprendi ajudando a construir a Link, que é uma startup que hoje fatura mais de 100 milhões de reais no ano. Então, se você curte esse tipo de assunto, provavelmente você vai gostar do primeiro vídeo do canal, se você ainda não viu, beleza? Mas agora, em 2025, eu estou construindo a terceira empresa, que provavelmente até mude de nome, mas por enquanto se chama The Jobs, que é uma empresa de educação que surge em cima de uma newsletter. Depois eu vou compartilhar com mais calma para vocês tudo que está sendo construído. O objetivo desse vídeo é falar para vocês por que que eu estou empreendendo em educação. Tudo isso que eu trouxe para vocês aqui é um contexto para chegar nesse ponto em específico. O grande ponto é, eu decidi começar a empreender em educação por dois motivos. O primeiro motivo é esse cara que está aqui na tela, e o segundo motivo, já vou contar sobre ele um pouco mais, e o segundo motivo é porque vamos falar assim, dos meus 18 anos ali, quando eu tava começando a virar um pseudo-adulto, eu era um moleque, eu era imaturo, irresponsável, não no sentido de trabalho, mas no sentido de não considerar, talvez eu esteja sendo muito pesado comigo, e essa provavelmente é a minha autocobrança falando mais alto aqui, mas no sentido de uma cobrança muito alta. Porque eu olho pra trás, às vezes eu tenho até um pouco de vergonha de como que eu reagia a algumas coisas, como que eu era impulsivo, como que eu ficava estressado por conta de tudo, enfim. Eu consigo ver como que eu não tomava decisões com base no longo prazo, como que eu trabalhava que nem um maluco durante a semana, só que só pra curtir final de semana, ou pelo menos pra tirar coisas da minha cabeça e... Enfim, foi quando eu comecei a ler, quando eu comecei a estudar, quando eu deixei o assunto educação entrar e entremear um pouco mais o meu dia a dia como um todo. Foi quando isso aconteceu que eu comecei realmente a mudar e a perceber performance melhorada dentro do meu dia como um todo. Esse foi o segundo motivo. O primeiro motivo é esse cara que tá aqui na tela e eu quero compartilhar com vocês quem que é esse cara. Esse cara aqui se chama Dr. Osiris Silva. Ele é o fundador da Embraer. Provavelmente todos os aviões que você já andou na sua vida como um todo ou foram construídos pela empresa desse cara ou sofreram uma influência absurda desse cara aqui, um dos maiores empreendedores da história do Brasil. No dia 25 de junho de 2015, eu tive o privilégio de participar de uma palestra desse cara aqui, tá? E quando eu digo privilégio de participar de uma palestra, eu estava num evento, era um Encontro Nacional de Trainees. Em 2015, eu comentei com vocês que eu trabalhei em multinacionais. Meu primeiro emprego em multinacionais foi de trainee. Você foi aprovado no meio de 10 mil candidatos e você agora é um trainee, né? E aí eu fui no Encontro Nacional de Trainees e teve uma palestra do Dr. Osiris Silva. Eu vou mostrar para vocês exatamente como que ele começou a palestra dele, porque existe um vídeo dessa palestra. E eu vou mostrar para você só o começo, a primeira palavra dessa palestra como um todo. Mas eu queria pedir desculpas a vocês em nome da minha geração, porque nós estamos entregando um país que precisa ser construído. Eu queria pedir desculpa para vocês pelo país que a minha geração está deixando para a geração de vocês. Ele estava falando aqui com algumas, eu vou mostrar alguns trechos aqui, vou até deixar na câmera completa, mas eu vou mostrar uns trechos aqui para vocês que mostram a quantidade de pessoas com as quais ele estava conversando como um todo. Mas essa palestra aqui, ó, inclusive eu acho que tem um finalzinho aqui dessa palestra. Ó quem tá aqui. Esse daqui sou eu, tá? Batendo palma bonitinho aqui, ó, pro Dr. Osiris Silva em 2015. Ele tava falando com algumas centenas de jovens lá, e o grande ponto é, dentro dessa palestra, ele falou assim, isso me marcou demais, ele chegou e falou, pessoal, não se enganem, vocês podem ser
trainees hoje em multinacionais, vocês podem sim ter sido aprovados em um processo seletivo com 10 mil outros candidatos. Mas vocês só estão aqui porque vocês tiveram, de alguma maneira, acesso à educação. E se outras pessoas tivessem o mesmo acesso que vocês à educação, existe a chance de que vocês, talvez, não estivessem aqui e outras pessoas estivessem no seu lugar. E aí ele termina essa palestra falando assim: se eu puder pedir uma única coisa para vocês, eu pediria que vocês saíssem daqui fazendo algo pela educação do país. Nem que seja para uma única pessoa, sendo mentor de uma pessoa que chega em você, de um profissional que chega em você e pede a sua ajuda. Cara, essa palestra aqui, 25 de junho de 2015, me marcou demais, demais. Aqui, ó, quem tá aqui de novo, batendo palma. Sou eu esse daqui, se der um zoom aqui. Mas sou eu aqui batendo palma aqui, ó. Cara de moleque como um todo. Enfim, esse daqui é o motivo pelo qual eu decidi empreender com educação. Lá atrás era 2015, eu olhei pra mim mesmo e eu falei, cara, eu acho que eu não tenho a capacidade de construir algo agora. Continuei no mundo corporativo, continuei avançando não só no meu programa de trainee, como também eu fui chamado para uma outra empresa depois, liderando equipes sempre na área de vendas, até que chegou o momento de fazer uma virada de chave, mas eu demorei para entrar no mundo de educação, mas depois do momento que eu entrei eu nunca mais saí. Então, por isso que talvez eu tenha falado para vocês que eu esteja próximo do que dá para chamar de propósito aqui, por isso que eu comecei o vídeo falando sobre isso. E aproveito, como esse vídeo aqui é um vídeo para falar sobre a construção da nossa startup, eu vou aproveitar literalmente os últimos segundos aqui da gravação desse vídeo para falar que se você de alguma maneira gostaria de trabalhar com educação, talvez valha a pena acompanhar os vídeos por aqui, porque a gente está começando a construir equipe dentro do que nós estamos construindo e uma pessoa que olha para o mundo de educação com carinho faz a diferença para a gente aqui. Beleza? Espero que você tenha curtido. Vou de novo pedir para que você deixe seus comentários aqui. Eu adoraria ouvir o que você quer saber sobre a construção da empresa. De novo, não falei nem nome direito aqui, mas esse é só o primeiro episódio. É um episódio que vai ficar para a história aí no sentido de tudo tem que começar com um motivo. Quando o motivo ele é forte, relevante como esse, eu acredito que isso pode influenciar demais no futuro da empresa e isso com certeza é o que a gente vai ver daqui pra frente, beleza? Obrigado por ter acompanhado até aqui, obrigado por ouvir, aguarde seu comentário aqui embaixo e vamos junto.